Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Mas primeiro, vamos lembrar do que a gente já falou até o momento. Nós começamos nosso estudo da termodinâmica falando sobre a definição de temperatura, definindo o que era temperatura, e na sequência nós definimos o que era o calor. Se era uma energia no meu sistema, né, uma forma de energia do sistema, de vibração das partículas, ou se era um fluido que todo o corpo possuía, que transferia-se de um corpo para o outro. E nós vimos que a ideia do calórico, né, da teoria do calórico, não vingou e não fazia sentido com o que era observado experimentalmente. Depois, nós vimos como o calor era transferido entre objetos, né, de um objeto para o outro, e como ocorria essa mudança de temperatura de um objeto devido ao aquecimento dele, ou seja, devido à transferência de calor para ele. E observamos que a variação de temperatura era dependente das propriedades do material, como o calor específico e capacidade térmica. Continuando, nós vimos um pouco sobre a lei dos gases, né? Partimos especificamente para falar de gases e vimos que diferentes pessoas, Boyle, Gay-Lussac, encontraram expressões, né, através de experimentos que determinavam variações das nossas variáveis macroscópicas, pressão, volume e temperatura, umas em função das outras, né? E para isso conseguiram chegar a uma equação que é conhecida hoje como a equação dos gases perfeitos. E claro, essa equação é uma equação que funciona para uma situação muito limitada, então nós deduzimos a equação dos gases reais, ou a equação de Van der Waals. Então, na sequência, nós partimos então justamente para a parte microscópica, né, de gases especificamente, definimos as partículas do meu sistema como sendo compostas de gases, e nós então, deduzimos, através da teoria cinética dos gases, como a pressão deveria variar com a temperatura e também vimos como era a velocidade cinética média das partículas que compõem o meu gás. Na sequência, na última aula, nós vimos, nas últimas duas aulas, nós vimos como voltamos, né, para as variáveis macroscópicas, pressão, volume e temperatura, né, visto como um todo no meu sistema, e vimos como, em particular para gases, como o calor e trabalho, eles entravam e saíam do meu sistema. E nós vimos que o calor e trabalho, eles eram funções que dependiam, né, do caminho. O calor ele designou como Q, o trabalho nós designamos como W, e eram funções que dependiam do caminho. O que significa isso, depender do caminho? Significa que eu não consigo, né, obviamente, ir de um ponto até outro do estado do meu gás de pressão, volume e temperatura, até um outro ponto de pressão, volume e temperatura, sem que vai ser sempre o mesmo valor. Se eu for por um caminho, o calor e o trabalho vai ter um valor. Se eu for por outro caminho, o calor e o trabalho terá outro valor. O que, no fundo, também significa que eu não consigo definir um valor que para o trabalho, a partir das suas propriedades, e também para o calor, a partir de um ponto, de um estado, de um sistema. Ou seja, eu não posso dizer que o meu sistema tem 10 joules de trabalho. Afinal de contas, se ele tivesse 10 joules de trabalho ou calor, e fosse até um outro ponto que tivesse 20 joules, se eu fosse por um lado, deveria dar uma diferença de 10 joules, mas se eu fosse por outro, dá uma diferença de 15 joules, porque depende do caminho. E, portanto, a gente vê que não posso atribuir ao meu sistema um valor de estado, considerando como calor e trabalho. Ou seja, calor e trabalho não são coisas que o sistema possui, mas são, de fato, uma forma de transferência de energia de um sistema para o outro. Então, eu não consigo definir alguma coisa que o meu sistema possui, por enquanto. Deveria existir alguma coisa na termodinâmica que a gente consiga, de alguma maneira, definir uma propriedade que meu estado ele vai possuir e que a gente consiga fazer algumas contas, algumas situações com ele? A resposta é sim, e não é isso que nós vamos ver na primeira lei da termodinâmica, cuja equação acredito que vocês já conhecem muito bem, a variação de alguma coisa é igual ao trabalho menos é igual ao calor, que a gente insere ou retira do meu sistema, menos o trabalho que é realizado sobre ele. Mas existe outra coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, que é basicamente a entropia, né, que é dado pela segunda lei da termodinâmica. Bem, em particular agora, a primeira lei da termodinâmica, ela é basicamente uma descrição de uma lei de conservação de energia. Ela é simplesmente isso, ela é uma lei de conservação de energia. Que significa o quê? Significa que eu vou ter alguma coisa que vai ser conservado. O interessante é que essa lei de conservação de energia,
E eu vou explicar com detalhes para vocês o que significa cada um desses termos, né? Trabalho e calor, vocês já sabem o que é, mas eu vou explicar basicamente o que significa esse termo aqui. Mas tem alguma coisa no sistema que se conserva. E essa expressão aqui é interessante notar que ela é exatamente a mesma expressão que foi utilizada por Clausius e se manteve até hoje. O Clausius foi uma das pessoas, assim como Sadi Carnot, James Joule e o William Thomson, dentre outros, né? William Thomson, futuro Lord Kelvin, dentre outros que estudaram, né? Se debruçaram sobre a termodinâmica de máquinas, né? Para desenvolver o processos de máquinas térmicas na época. E ele desenvolveu uma expressão que ele publicou no artigo de 1851, se eu não me engano, que disse que essa coisa que ele determinou, que ele chamou de U, Clausius, né, chamou isso de U, e a entropia de S, é igual a U zero mais Q menos W, exatamente a mesma expressão que a gente usa hoje. Tá? O que seria esse U? Ou, na verdade, o que seria essa tal dessa conservação de energia? Para isso, eu vou parafrasear um físico famoso, né, recente, que é o Richard Feynman, né, que viveu até 1988, morreu com quase 80 anos. Ele falou desta lei que a gente denomina como lei de conservação de energia. Mas o que é isso? O que é essa coisa que se conserva, que a gente denomina energia? Energia é um conceito muito abstrato. Tá? É um conceito extremamente abstrato dentro da física. É alguma coisa, muitos definem a energia como uma capacidade de realizar trabalho, mas energia é bem mais do que isso. É um conceito muito abstrato dentro da física. Na verdade, energia é alguma coisa que, se você pegar e fizer uma conta, tá? Se você calcular um número para esta coisa que você denominou energia e fizer a conta de quanto vale a energia no sistema inicial, quando você começa a fazer a sua física, a sua brincadeira, ou quando o seu sistema começa a variar, né, a produzir as coisas que a natureza produz, então você mede isso daqui no começo, a natureza faz ele passar por um monte de reação, sobe, desce, vai para cima, para baixo, oscila e tudo mais. Ele acontece tudo isso, e depois de a natureza fazer tudo o que ela tem que fazer, no final você vai e mede de novo, o que você observa? Que nada aconteceu com essa sua variável que você chamou de energia. É o mesmo valor. Então, existe uma coisa que na física, na natureza, na ciência, que nós chamamos de conservação de energia. E parece que isso é uma lei geral. É uma lei que vale para sempre. E se você encontra alguma coisa, alguma situação que falha na conservação de energia, ou você não está levando em considerações todas as energias do seu sistema, ou você encontrou uma energia nova que você deve ser levado em consideração e você deve encontrar qual deve ser a forma dela. Então, Fischer Feynman colocou isso de uma maneira muito interessante. Depois vocês podem dar um pause no vídeo e ler com maiores detalhes essa sua frase. Mas, então, voltando a esta lei da conservação da energia, o que basicamente ela quer dizer é que existe uma coisa que ela é conservada. E esta coisa que é conservada é isso que nós denominamos de energia. Tá? E nós vamos falar para você, vou entrar um pouco mais de detalhes sobre isso. Clausius, um pouco depois do primeiro artigo dele, publicou outro artigo, em 1855, onde ele falou que, na verdade, a energia do universo ela é constante. A energia do universo não varia. O universo vai ter sempre a mesma energia. Ou seja, a energia, no fundo, ela não pode ser criada e nem destruída. A energia do universo como um todo, ela sempre foi um valor, vai ser sempre um valor para sempre, segundo esses físicos e teóricos. Então, existe, eventualmente, seu universo pode ser o universo como um todo, ou seu universo pode ser o seu sistema em questão que você está interessado em trabalhar. Mas, então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Vamos definir e pensar no caso da mecânica, como eu já tinha visto anteriormente. Mecânica, vocês viram, né? Vocês tinham uma pedra, por exemplo, que você leva essa pedra a uma determinada altura. E você vê o quê? Você vê que essa pedra tem uma certa energia que nós chamamos de energia potencial. Qual que é a energia potencial dessa pedra? mgh, onde h é a altura onde você definiu como zero, a superfície da Terra, até onde a pedra está. E existe outra coisa que nós chamamos de energia cinética, que é a energia de movimento, que nós definimos como um meio de mvh. Inclusive, o meio, quem apareceu com o meio, foi o próprio Clausius também. E antes, na verdade, a energia cinética era, na verdade, era dessas energias, é chamada de energia, força viva. E depois que veio o termo energia cinética. Mas, se você pegar e somar todas as energias em questão que variam no sistema, tá?
e no caso aqui são somente essas duas, tá claro que minha pedra tem muito mais energia, né? Tem energia de ligação né, dos átomos que constroem e que constituem aquela pedra, mas vamos levar em consideração somente aquelas que variam. E se você somar todas as energias total, que é energia cinética, mais energia potencial, o que você observa? Você observa que nesse começo ele tem zero de energia cinética e tanto de energia potencial. Mas quando você solta essa pedra começa a cair, você vê que a energia cinética dela começa a aumentar. E a energia potencial diminui. Mas a energia total desse seu sistema não muda. Ou seja, a energia do seu sistema ela é conservada. Ok, professor, mas então já existia uma lei da conservação da energia? Sim, existia, e nós transferimos agora, com um pouco de detalhes, para a termodinâmica, inserindo o calor como uma forma de energia que pode ser transferida para um corpo ou retirada dele. Ou seja, a energia agora ela pode ser transformada. Imagina que eu tenho um sistema que é uma forma de energia, um círculo, que é energia elétrica. E aí você quer transformar essa energia elétrica em energia química, carregando a bateria do seu celular. E você coloca, então, na tomada o seu carregador do seu celular, e você, então, começa a transformar a energia elétrica da sua tomada, que está ali, né, disponível, em energia química, né? Armazenada energia química do seu celular. Está lá, sendo armazenado. E depois de um certo tempo, você tem essa sua energia química. Essa energia química, ela vai ser útil para você para transformar novamente em energia elétrica e também, por exemplo, uma energia luminosa. Eventualmente, isso daí pode ser retornado para uma energia elétrica novamente, e depois de tudo é num ciclo. Ou seja, a energia é transformada. Tem vários processos que a energia acontece. Energia química se quebrando nas nossas moléculas da gente, transformando em energia mecânica, de movimentação do nosso próprio corpo. Então, a energia também tem essa propriedade de poder ser transformada, e isso é muito visível, principalmente agora também na termodinâmica. Então, quando a gente vê essa lei aqui, que ela é muito simples matematicamente, se você parar para pensar, ela diz que tem uma variação de uma coisa que a gente chama de U, tá? Que vai ser igual a Q menos, não, que é o calor, menos o trabalho, W, tá? O que será esse U? U foi o que Clausius determinou como sendo energia interna. Então, o Clausius chamou a energia interna de U, e a entropia de S, eu coloquei para vocês em anexo alguns artigos que explicam um pouco essa questão de como foi colocado dessa forma. Mas calcular a energia interna de um sistema é extremamente complicado. Você, por exemplo, sua bateria, qual que é a energia interna da sua bateria? Tem muitas coisas ali que tem que ser levado em consideração. Tem energia química, tem energia elétrica, tem energia magnética, tem energia nuclear. Se você for levar em consideração todas as formas de energia do seu sistema, ela é algo muito difícil, muito complexo de ser calculado. Mas existem algumas situações que você consegue, de fato, calcular a energia interna. Qual esse caso? No caso de gases ideais, né, os gases perfeitos, onde os gases são tratados como pequenas partículas minúsculas, né, pontos, e eles somente têm o quê? Somente têm energias cinéticas, né? Acontecem energias cinéticas de movimentação, ou energia de rotação, ou energia de vibração, mas são energias cinéticas, e você consegue, eventualmente, calcular essas energias cinéticas para gases ideais, né, levando em consideração que eles são pontos, são partículas pontuais. E levando em consideração isso, é possível calcular para esses casos extremamente simples, a energia interna. Então, o que seria essa energia interna de um sistema? Nada mais é do que toda a energia contida no sistema. Toda energia que é contida no sistema é tudo aquilo que a gente chama de energia interna. Mas, então, professor, qual que é a ideia dessa primeira lei da termodinâmica? É calcular qual que é a energia interna, mas você consegue saber como ela variou. E ela variou como? Ela variou com calor, né? Esse termo aqui é o que a gente denomina como a variação da energia interna. E esses dois termos, a energia interna variou como? Ela variou com o calor que entrou no sistema, ou, né, como o trabalho que foi realizado pelo meu sistema, ou que foi realizado sobre ele. Então, existe uma coisa que nós chamamos de variação da energia interna, cuja energia interna a gente não consegue, para a grande maioria dos casos, a gente não consegue como calcular, mas a gente sabe exatamente como ela variou. Ela variou como? Ou ela variou no sistema termodinâmico, entrando o calor no sistema e saindo o calor no sistema, ou no sistema realizando trabalho ou não. Portanto, se esse cara do lado de cá, que é a energia interna, ela variou de alguma maneira, tá? Se ela variou de alguma forma, isso foi devido a um calor que entrou no sistema,
se calor entrou, aumentou essa energia interna no meu sistema, ou se o trabalho foi realizado pelo meu gás. Particularmente, eventualmente, falar sempre de gases aqui. Se o trabalho foi realizado pelo meu gás. Se o trabalho foi realizado pelo meu gás, significa que eu diminuí a minha energia interna, porque eu diminuí a capacidade de continuar realizando trabalho. Então, se meu gás perdeu essa capacidade de realizar trabalho quando ele realiza o trabalho, né? Portanto, ele diminuiu a sua energia interna. Isto nada mais é do que uma lei também de conservação de energia, mas, professor, eu não estou vendo a energia ser conservada aí. Ela está sendo conservada quando eu digo o seguinte, a energia interna, que é todas as energias do meu sistema, todas as energias que o meu sistema possui, ela só pode modificar, ser mudada, se calor entrar no meu sistema e trabalho sair dele. Né? Ou trabalho entrar, né? Você forçando o seu sistema e que se retirar calor também sobre ele. São as únicas maneiras na qual você pode ter a variação da energia interna do seu sistema. Isso prova, isso mantém, né, isso te diz que existe uma conservação desta propriedade. Porque se você não tirar calor do seu sistema, ou fornecer calor para o seu sistema, e o sistema não realizar trabalho, a variação da energia interna vai ser igual a zero. Ou seja, aquilo tudo do seu sistema vai ser conservado. E isto é uma maneira de você expressar a conservação da energia de sistemas. Uma outra maneira que eu também gosto muito de expressar aquela forma, aquela energia, né, aquela equação da variação da primeira lei da termodinâmica, é através dessa expressão, ao invés de colocar variação da energia interna igual a calor que entra menos o trabalho realizado, eu uso o calor que entra, produz o que no meu sistema. Então, imagina que eu tenho uma fonte quente, um gás aqui, um êmbolo, uma coisa, e eu forneço uma quantidade de calor para ele. Vamos supor que eu forneço 10 joules de calor. Esses 10 joules de calor foram utilizados para fazer meu gás realizar 10 joules de trabalho. Ou seja, meu pistão ele foi empurrado por esse meu gás e meu gás, consequentemente, realizou 10 joules de trabalho. Quando você pode, que situação que é essa que você pode imaginar? É a situação quando na sua máquina, no seu carro, né? Máquina é carro em italiano. Quando você empurra você explode, né, a sua combustão, mistura gasosa de gasolina com ar, tem um aumento de temperatura e você ganha um grande acréscimo da sua temperatura naquele seu sistema e aquele sistema começa a empurrar. Então, aquele trabalho que é realizado, ele foi totalmente realizado ou parcialmente realizado utilizando o calor que foi fornecido para o sistema. Mas se esses mesmos 10 joules de trabalho foram colocados no meu sistema, mas se o meu sistema está parado ali, está travado de uma maneira que não consegue expandir o meu pistão, significa que todo esse gás, todo esse calor que foi fornecido como forma de energia, ele foi utilizado para aumentar a energia interna do meu sistema. Mas, claro, pode ser uma coisa intermediária. Se eu fornecer 10 joules de calor, ele pode pegar esses 10 joules de calor e realizar 8 em trabalho, expandir meu sistema realizando 8 joules de trabalho, e o restante, o que sobrou, 2, vai ser utilizado para aumentar a energia interna do meu sistema. Então, veja que é uma relação que vai se conservar. Mas, professor, você está colocando números óbvios aí, mas, de fato, eu afirmo para vocês que não há nenhuma situação na física que até hoje a gente encontrou uma violação desse princípio da conservação da energia da primeira lei da termodinâmica. De outra maneira, a gente pode simplesmente colocar um sistema aqui e dizer que se o calor entrou, ou seja, se o calor foi positivo, né, na nossa convenção de sinais, se o calor foi positivo e ele entrou no meu sistema, vai ser uma variação positiva da minha energia interna, mas esse pode ser utilizado para realizar trabalho. Quando o trabalho é positivo, significa que o trabalho essa energia, na forma de trabalho, foi extraída do meu sistema. Ou, de outra maneira, que eu tenho, né, uma energia, um sistema que tem uma certa energia, essa energia pode ser variada retirando o calor do meu sistema, ou seja, eu retiro energia do meu sistema, diminuindo a sua energia interna na base como forma de calor, mas também posso inserir, né, aumentar a energia interna quando o trabalho é negativo, ou seja, estou realizando um trabalho sobre o meu pistão, sobre o meu gás, e ele vai aumentar o quê? Vai aumentar a energia interna do meu sistema. Então, são essas maneiras que a gente visualiza. E veja como é simples, ela é muito fácil, porque é, né, uma somatória. Claro que a gente precisa saber exatamente quem são esses caras e quais são esses processos que isso ocorre. Então, são essas duas maneiras que eu gosto de colocar, né? Às vezes, uma de cima ajuda alguém a ver claramente, às vezes a de baixo ajuda a outra pessoa a enxergar claramente o que está acontecendo. Mas note uma coisa que eu falei para vocês.
Lembra que eu falei que o calor e o trabalho, ele depende do caminho? Ele depende da forma como eu vou de um estado para o outro? Mas eu falei que a energia interna é algo que o meu sistema possui. Se é algo que o meu sistema possui, significa que a energia interna, a variação da energia interna, ela não depende do caminho. Se eu tenho 10 joules de energia interna de um ponto, eu vou até outro que tem 20 joules de energia interna, a variação da energia interna vai ser sempre de 10 joules, se eu for de 10 até 20. Não importa se for por cima ou se for por baixo, porque a energia interna é uma coisa que o meu sistema possui. É uma quantidade que ela é conservada e é um sistema que o meu sistema possui. Isso que é interessante aqui. Eu tenho alguma coisa do lado que ele não depende do caminho, que ela é exatamente igual a uma equação matemática, uma diferença entre duas funções que dependem do caminho. Ou seja, quando isso acontece, eu digo que ela vai depender, a minha energia interna, a variação da energia interna, ela vai depender somente dos estados inicial e final. Ou, de outra forma, eu vou conseguir definir um valor para a função, para a energia interna, em função dos pontos. Se eu estou num ponto, eu posso, a princípio, né, para muitos casos é impossível, mas eu posso, a princípio, saber qual é exatamente a energia interna daquele ponto, e eu posso saber qual é a energia interna do outro ponto, porque a energia interna agora vai ser função do estado do meu sistema, e não depender do caminho, como eu vou de um ponto para o outro. Isso é muito interessante. Para isso, então, nós chamamos essa função U, tá, como função de estado. A energia interna será, então, uma função de estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma função que depende do estado do meu sistema, que vai depender somente do estado que ele se encontra, enquanto Q e W não. De outra maneira, como é que eu posso visualizar isso no diagrama PV? Então, se eu tenho um estado inicial e eu quero ir até o estado final, se eu vou, por exemplo, por um caminho 1, que é ali por cima, ou se eu vou por um caminho 2, que é por baixo, se eu fizer isso através de um processo e calcular, né, o calor e o trabalho, a gente vai ver que o calor e o trabalho, nos dois processos, serão diferentes. No processo 1 vai ter um determinado calor, no processo 2 vai ter outro calor. No processo 1 vai ter um determinado trabalho, W1, no processo 2 vai ser um outro trabalho, W2. Então, Q e W vão ser diferentes, porque vai depender da maneira como eu vou do estado inicial até o estado final. Só que a variação da minha energia interna, a variação dessa quantidade que nós denominamos energia interna, vai ser exatamente a mesma. E isso vai ser muito poderoso e muito útil para a gente fazer muitas contas dentro da nossa termodinâmica. E com isso nós terminamos esta primeira parte da aula de hoje.